Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vitão e Companhia. E eu gostaria de pedir para vocês, aí do outro lado, fazerem a parte de vocês, que é se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho. Porque hoje nós temos um episódio muito interessante, um episódio com história de superação. A minha convidada tem 32 anos, é nascida em Campo Mourão, se mudou para Guarapuava em 2012, mãe de um menino de 11 anos, o Lúcio, que sempre está acompanhando ela por aí, é estudante de nutrição e tem uma história muito bonita e interessante de superação. Em 2002, ela passou por uma cirurgia bariátrica e depois disso decidiu que iria fazer um triatlon, que iria virar uma atleta. E ela conseguiu, se tornou uma triatleta maratonista e ela também lida com um transtorno de bipolaridade. Então tem muita coisa aí nesse caldo e a gente hoje vai conhecer um pouco a história aqui do meu lado da Fabiola Ferreira, conhecida como Fabiola Careca ou Infinita. Mas antes de batermos esse papo, solta a vinheta! Fabiola Infinita! Tudo muito bem? Muito bom, tudo bem. Satisfação ter você aqui no meu podcast. Muito prazer, muito obrigada, Vitor, pelo convite. Estou muito feliz, muito mesmo. Eu também estou muito feliz porque eu sei que você tem uma história muito interessante, muito bonita, que vai inspirar a nossa audiência, né? E, Fabiola, eu já queria saber de cara aí, né? Que você tem uma relação muito forte com o esporte, né? Sim. E você praticou o esporte só depois que você passou por essa cirurgia bariátrica ou o esporte já está na sua vida há mais tempo? Não, eu nasci esportista. Então eu tenho até atletas profissionais na família, inclusive atletas olímpicos na família. Então o esporte sempre esteve presente na minha vida. Já pratiquei várias modalidades. Então na escola eu era aquela menina que meu filho não escute, que matava a aula para jogar bola. Então, eu era a rata da quadra. Estava sempre praticando alguma coisa. Isso ao longo da minha vida toda. Já fui para uma equipe grande de atletismo em São Paulo. Fazia heptatlon na época. Depois, eu já joguei rugby, joguei futsal, joguei handebol. Só não era muito do vôlei, do basquete, que, na verdade, não é que eu não gostava. Eu era muito ruim. Mas o esporte sempre esteve presente na minha vida. E mesmo com toda essa atividade física, você tem uma história aí de dificuldades, né? Uma história de superação. E você passou por momentos difíceis de depressão, de ganho de peso, né? Então eu queria, claro, que a gente vai explorar mais detalhadamente, para que todo mundo conheça a tua história, que você começasse a contar como que surgiram essas dificuldades na sua vida, né? E como que você foi se deparando com esses desafios. Então, eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos. E daí a vida da gente, imagina perder um pai na adolescência, vira de ponta cabeça, né? Então, ali eu aguentei firme na época. E ficamos só eu, minha mãe e minha irmã. Minha irmã é 10 anos mais nova que eu, então eu tinha 13 anos e ela 3. E, enfim, a vida foi acontecendo. Quando eu fiz 17, eu entrei na faculdade, comecei a cursar Direito. E eu entrei num episódio de depressão muito profunda. E eu não cheguei nem a trancar a faculdade. Eu conto que eu não fui lá, decidi não estudar mais, fui lá e tranquei. Eu simplesmente comecei a me autossabotar mesmo. Eu morava numa cidade, estudava em outra, então eu fazia o trajeto de ônibus. E eu comecei a arrumar desculpas para perder o ônibus. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e daí, às vezes, no estágio, o pessoal, não está na tua hora, mas deixa que eu quero adiantar isso. E pegava uma coisa de um, uma coisa do outro, enfim. E ia me sabotando para que eu perdesse o ônibus. E quando eu vi, já tinha perdido um semestre da faculdade. E você cursava faculdade do quê? Direito. Ah, de Direito, né? De Direito. E daí, eu... Nesse período, assim, comecei a ganhar muito peso. E foi a primeira vez... Eu sempre fui magra, sabe? Desde criança. Era aquela famosa magra de ruim. Sempre comi bem. Comia à vontade e não engordava. Exatamente. E daí, nessa fase depressiva, que eu comecei a ganhar peso.
E daí, na loucura, na ignorância, na verdade, você quer buscar meios mais fáceis, consegui um remédio para emagrecer. Daí tomava, daí emagrecia, daí era muito legal, mas daí o mental já ficava abalado, porque normalmente esses remédios têm reflexos de fundo emocional, né? Então eu emagrecia, mas daí parava de tomar, emagreci, beleza, não preciso mais. Parava, daí engordava mais, e assim eu fui indo. Até que eu namorava na época, né, o pai do meu filho, e eu engravidei. Daí que eu me mudei aqui para Guarapuava, ele é daqui. Uhum. E aí foi assim, eu tive uma engorda ok para a gestação. O problema é que quando eu engravidei, eu já estava gorda. Então, o peso da gestação em si não foi o problema. Uhum. Mas eu já estava gorda quando eu engravidei. Quando o Lúcio nasceu, eu perdi todo o peso da gestação na amamentação, voltei a ficar magra. O peso que eu tenho hoje, eu pesava quando o Lúcio tinha 1 aninho. Só que daí eu comecei a trabalhar fora, e daí não praticava atividade física nenhuma. Mentalmente eu estava muito mal mesmo. Eu fazia terapia com uma psicóloga. E fui ganhando peso de novo, e me sentindo cada vez pior mentalmente. Esse ganho de peso era porque você encontrava na alimentação ou na má alimentação uma fuga para a ansiedade dos problemas mentais que você estava enfrentando naquele momento? Exatamente. Na verdade, como eu me afastei do esporte, que sempre foi o meu refúgio, o meu escape de tudo, até não era exatamente uma má alimentação, era uma quantidade absurda de comida. Eu sempre comi muito bem. Assim, comida de verdade, arroz, em termos feijão, de qualidade, carne, né? Em termos de qualidade, uma comida muito boa. Só que eu, por exemplo, fazia janta todos os dias à noite e eu jantava o suficiente para 3 pessoas. Então, era muita comida. E daí eu fui ganhando peso nisso aí, porque era o meu momento de prazer. O único momento de prazer no meu dia era quando eu sentava para comer. Mas antes de falar especificamente sobre a tua relação com a alimentação e ganho de peso, vamos voltar a falar um pouco as tuas dificuldades ali com a depressão. Você me falou que começou a ter depressão muito jovem, né? Sim. Naquele período, quais que eram os caminhos que você buscava para tentar entender aquilo? Ou você, infelizmente, acabou se fechando e não buscando tratamento? Eu não tinha, na verdade... Nunca tive uma orientação, alguém que me pegasse pela mão e falasse, olha, você está precisando de ajuda, vamos fazer isso. Então, eu não sabia o que fazer e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só não tinha forças para estudar. Eu não tinha forças para enfrentar o dia. Era uma falta de energia assim, muito grande, o oposto do que eu vivo hoje, por exemplo. Então eu não tive nenhum suporte psicológico na época, e eu fui, na verdade, descobrir que era uma depressão agora, pouco tempo atrás, porque eu não conseguia entender o que tinha acontecido comigo. Por que eu tinha trancado essa faculdade? Vamos lá, Fabiola. Já que você teve essa experiência, eu imagino que tem muita gente que vai nos assistir e às vezes está passando por dificuldade, às vezes pode até estar já, infelizmente, num quadro de depressão e não está compreendendo. O que você poderia alertar para essas pessoas? Fique de olho nisso e naquilo, porque talvez você esteja entrando ou já está num quadro depressivo. Quais eram as características no seu caso? Olha, isso é muito interessante, isso que você tocou. Uma falta de apetite, de repente, se você é uma pessoa que come muito bem, se você, de uma hora para outra, não sente mais apetite, é um dos alertas, vamos dizer assim. E o oposto também. Por isso que é muito difícil você identificar. Se você passa, de repente, a comer muito mais do que o seu normal, isso também pode ser um sinal de que você está com desequilíbrio emocional. E essa falta, essa preguiça, que as pessoas falam, ai meu Deus, é preguiçosa, não sai do sofá. Às vezes é realmente uma preguiça. Mas pode ser que não seja, pode ser que seja algo mais grave, como uma depressão. Então, eu não tinha essa energia e eu sentia, em alguns horários do dia, como se a chave de luz fosse desligada, sabe?
como se, contando isso para você, eu ouvisse aquele barulho do assim, da energia que se esgota de repente. Então, eu não tinha forças. Eu chegava em casa daí do estágio e eu deitava no sofá e era isso. Tinha acabado para mim. Eu não tinha forças para nada. Assim, eu não queria conversar, eu não queria sair, eu não queria ver ninguém, eu não queria ir para faculdade, eu não queria fazer absolutamente nada. E isso não é da minha pessoa. Hoje eu vejo muito claramente que realmente eu estava num estado em que não era a Fabíola normal. Então, esses são os alertas, assim, essas mudanças de comportamento muito bruscas, assim, quando você vê, você não entende o que está acontecendo. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia que eu não estava normal. Só que eu também não sabia pedir ajuda. Hoje é uma coisa que eu não tenho a menor dificuldade, eu aprendi muito, é a pedir ajuda. Se eu não estou bem com qualquer coisa, eu procuro ajuda, eu peço ajuda. Então, às vezes você não vai pedir ajuda de cara para um psicólogo. Não me senti... Isso que a Fabíola falou no podcast, eu me identifiquei com uma coisa ou outra, vou procurar um psicólogo. Mas comenta com alguém, né? Pede para alguém próximo, um amigo, alguém que você vê nas redes sociais. Eu recebo muito contato de pessoas no meu Instagram que se perguntam por eu ser careca, por exemplo. Olha, eu conheço uma pessoa que também se assemelha com essas características. Você pode me ajudar? Cara, procure ajuda. Assim, alguma luzinha vai acender para que você vire uma chavinha. Eu acho que isso é um passo muito importante. Não ter vergonha, não tem por que ter vergonha de pedir ajuda. E tem que ter, você tem que ter uma iniciativa. É muito raro vir de fora alguém, comigo, a minha história de vida. Ver alguém que pegue na minha mão e fale, faça isso, vá por aqui. Sempre fui eu dando soco nas coisas e descobrindo qual que é o caminho. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não, e também deixar aqui a sugestão, porque às vezes a pessoa está passando por isso, ou às vezes alguém que está convivendo com ela está passando por um momento difícil, e para você prestar atenção com as pessoas que você convive. Às vezes, dentro da tua família, você está tão compenetrado no teu dia a dia que você não percebe que até um familiar seu está passando por dificuldade, né? E ligar esse alerta da procura da ajuda, né? Sim. Me chamou a atenção que você falou que você já estava num momento complicado, aí entrou numa fase de adquirir peso e você foi tentar resolver isso de uma maneira que, né, pode ter complicado mais ainda a tua situação, que foi o automedicamento. Exatamente. Hoje, né, eu entendo o tamanho da porcaria que eu fiz. Fabíola, eu combinei com ela para não falar palavrão, né? Quase. Porcaria está liberado. Estou me concentrando aqui, gente. Porque é o caminho mais fácil, né? O que eu via que era o problema? Eu estar ganhando peso. Mas, na verdade, ele já era um efeito colateral do problema real, que era a depressão. Né? Eu não estava ganhando peso porque eu estava comendo muito, sim, mas por que eu estava comendo muito? Por que eu estava descontando algumas emoções na comida? Né? Eu deveria, originalmente, ter tratado isso. Porque você tem ali um quadro somatório, né? Você já está num estado depressivo. Você já está num estado entrando para um ganho de peso. E daí a solução é você usar um produto químico, um remédio, que vai alterar ainda mais, né, a tua percepção mental, a tua dificuldade mental de lidar com aquela situação ali, né? Então, assim, e hoje eu imagino, Fabíola, que assim, todo mundo tem uma história de alguém que tomou o remédio para o emagrecimento. Eu imagino que o acesso a esse tipo de droga deve ser fácil, né? Sim. Então também eu acho que deixar um alerta aqui, né, para as pessoas que esse não é um caminho interessante, né? Sim. Na verdade, procure um especialista. Né? A gente faz isso com tudo. Se você estraga o carro, você não vai pedir pro vizinho, pra tia do pão, para pedir... Não, cara, você vai procurar um mecânico, alguém que entenda daquele problema. Com remédio, por que a gente faz isso, né? Não, vou me virar sozinho, vou na internet, vou achar... Hoje, o remédio que eu tomava na época, hoje em dia é proibida a comercialização dele no Brasil. Mas é claro que a gente sabe que se você quiser, você encontra. Como que era? Relate a tua experiência com o remédio. O que ele fazia? Assim? Claro, além de ocasionar o resultado que você estava buscando, que era o emagrecimento, mas como que era
fazia uso dessa Então, substância? ele é um inibidor de apetite. Ah, ele inibia apetite. Então, eu não sentia mais fome. Passava muitas horas sem comer. Só que, em compensação, eu tinha muita dor de cabeça. Eu tinha um mau humor, assim, insuportável. Era muito, muito tenso mesmo. Só que eu não entendia que isso era por causa do remédio. Eu estava emagrecendo, era isso que importava, entendeu? Então, eu não ligava para os outros fatores. Na verdade, tenho que pedir desculpa para minha mãe e para minha irmã o resto da minha vida, porque eu realmente vi uma fase que eu estava insuportável. E o mau humor não só do remédio, mas é uma das características que você pode ficar atento da pessoa que está num quadro depressivo. O mau humor é um dos alertas ali também. A pessoa que está sempre mal-humorada, está sempre chata, está sempre difícil, pode ser um indicativo. Às vezes a pessoa é só chata, às vezes mas pode ser um indicativo de uma depressão. E daí esse remédio acentuava isso. Então, realmente, foi uma bola de neve, né? E daí, quando você para de tomar o remédio, aí você come que nem uma capivara raivosa. Assim, você não vê limites no negócio. Você perde mesmo a noção de fome e saciedade. Então, toda hora você está comendo e você nunca está satisfeito. E daí você ganha mais peso. Daí o que você pensa? Ah, é porque eu parei de tomar o remédio. Vou voltar. Aí vai lá e compra remédio novo. Toma mais 2 meses. Ah, emagreci uns quilinhos. Olha, esse remédio é maravilhoso. Era isso que eu precisava. Mas agora eu já emagreci. Vou parar. E assim vai. E daí engorda. Daí emagrece. Efeito sanfona. Efeito sanfona. O temido, maldito efeito sanfona. Que além de ser pernicioso para o corpo, também para a mente, né? Sim, porque a gente fica numa gangorra emocional sempre, né? Tô contente agora, tô descontente daqui a pouco. E eu hoje entendo, assim, eu era muito nova, realmente eu tinha que ter tido mais suporte. Mas tudo bem, era a minha realidade da época. Não é uma queixa, assim. Só que hoje é bom que eu aprendi comigo a identificar isso em outras pessoas. Então, eu sempre tento ajudar e sempre fico atenta a esses sinaizinhos de alerta, que para mim, para algumas pessoas, como você disse, está ali no dia a dia, pode ser uma pessoa da sua família, tá, às vezes, para você é imperceptível. Para mim, salta aos olhos, entendeu? Eu vejo de longe, putz, isso acho que tinha que tomar um cuidado, entendeu? Então, eu estou sempre atenta, observando esse tipo de coisa. E foi nesse contexto que você virou mãe também, né? Sim. Que também é uma loucura, né? De mudança na vida de uma mulher, né? Sim, tanto hormonal, né? Hormonal. Físico, hormonal, bombas de hormônio para todos os lados. E daí, quando o Lúcio nasceu, eu não cheguei a ter uma depressão pós-parto, não foi isso, felizmente, né? Porque existe, é grave e é muito triste, né? Não foi isso que eu passei, mas por problemas da vida mesmo, assim. Mudei da minha cidade, eu não conhecia ninguém em Guarapuava, então não tinha ninguém, eu não tinha uma amiga, não tinha uma pessoa para mandar uma mensagem, era eu e o Lúcio. Meu marido, na época, trabalhava em Pinhão, então ele ia para lá e eu ficava sozinha com o Lúcio o dia inteiro. E foi muito difícil, assim, zero suporte também. Então foi muito difícil. E daí, num desses episódios que eu tava realmente me sentindo muito mal, o Lúcio devia ter ali, acho que uns 8 meses, mais ou menos. Eu pensei, assim, eu preciso de uma ajuda profissional. Não tá dando mais. Já fazia quanto tempo que você tinha passado por esse quadro? Desde que você percebeu que não estava bem até você buscar ajuda, passaram anos, não passaram? Sim, passaram 5 anos. 5 anos. Sim. E daí foi quando eu... Cara, eu não aguento, não tô segurando os pontos mais. Eu preciso procurar ajuda. E daí fui no catálogo do plano de saúde, na internet, girei o dedo lá e... Psicóloga. Essa aqui. Mandei mensagem, tinha horário, marquei. Fui. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu sou defensora da terapia cognitivo-comportamental, assim, até debaixo d'água. Sou muito defensora. Eu não sou aquela que diz que todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo, acho que não. Mas quase todo mundo. Quase todo mundo. E mal não vai fazer. Então, se não tem contraindicação... Manda ver, entendeu? Então, a terapia, eu fiz terapia semanalmente por 4 anos. E é um divisor de águas na minha vida. Me ajudou com tudo
a ser quem eu sou hoje, a buscar ser quem eu sou hoje, através do autoconhecimento. E isso com muita terapia, muita conversa. Aí que eu fui descobrindo várias coisas. Inclusive o porquê de eu ser careca, né? Que é a tricotilomania. Uhum. Numa das sessões de terapia, a psicóloga perguntou: qual que é a tua memória que você tem de arrancar cabelo? Porque tricotilomania, para quem não sabe, é a compulsão por arrancar fios de cabelo, pelos do corpo. Mas você arrancava de chumaços ou poucos Pouquinho. de vez em quando? Pouquinho, Fiozinhos. Fiozinhos. Pegava, enrolava e puxava. Exatamente. Entendi. Mas compulsivamente. Constantemente, o tempo inteiro. Então, por exemplo, se fosse agora, no final desse episódio, você ia tirar um chumaço de cabelo aqui do chão. Uhum. Era assim, eu sentava para assistir TV, eu levantava um chumaço de cabelo. Só que eu nunca me dei conta muito disso. E daí, na terapia, a psicóloga tentou puxar na memória, assim, quando que você lembra? E daí eu lembrei, eu devia ter entre 11 e 12 anos de idade. Uma prima minha tirou sarro e falou assim: isso, fica arrancando cabelo, você vai ficar parecendo caminho de rato na sua cabeça. E na hora, tipo, nossa, meu Deus, que exagero. Ai, ela falava assim, você vai ficar careca se você continuar fazendo isso. Nossa, meu Deus. E nem, cara, eu tinha 11 para 12 anos, a idade que meu filho tem hoje, né? E daí eu descobri, então, que existe um nome para isso, que é a tricotilomania. As pessoas arrancam pelos do corpo em geral. Eu sempre foi só os cabelos mesmo. E mais nessa região lateral. Então, numa altura... Eu tinha calo na ponta dos dedos. Era uma coisa bizarra, assim. E doía, e eu chorava, porque eu me sentia mal, e não fazia porque queria, mas não sabia por que estava fazendo. Cara, coisas da cabeça, né? Assim, como tipo roer unha. Por que você rói? Não sei, mas eu roo. Por que você não para? Né? Se fosse simples, ninguém roia a unha. E daí eu descobri, e isso foi uma das coisas que a gente foi tratando com a terapia, além de muitas, muitas outras, assim, até eu ficar fortalecida mentalmente. Não digo assim que tem talvez uma cura para os problemas mentais, né? Para os males emocionais. Mas eu acho que a medida é você ir se fortalecendo. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você aceita e o que você não aceita, mais forte você fica, mais coisas você conquista. E isso acho que é uma bola de neve do bem, não uma bola de neve para as coisas boas. Eu acho que, para mim, pelo menos, foi acontecendo nesse caminho. Então, assim, primeira coisa para quem tem dificuldade é procurar ajuda de um terapeuta, né, ou da psicologia, né, para você se compreender e entender o que está acontecendo. O que, infelizmente, nem sempre acontece e, em muitos casos, as pessoas não têm essa condição também. Discutir isso com o psicólogo Silvio, quando ele veio aqui, né? Sou fã, adoro o Silvio. O Silvio é ótimo. Inclusive, o Silvio vai participar de um outro episódio aqui que eu estou inventando aí para o início do ano, aí, então aguardem, porque vai ter um episódio especial para saúde mental. O pessoal começar o ano aí com o pé direito nesse quesito. Ótimo. Mas, enfim, então, nesse sentido de você fazer a terapia, você foi compreendendo e entendendo como fazer o tratamento, né, de todas essas dificuldades que você estava passando, né? Mas nesse período você continuava no efeito sanfona de ganhar peso aqui, porque assim, tem alguns assuntos centrais aqui com a Fabiola e lógico que a gente quer entrar ali na questão da cirurgia bariátrica que você fez. Eu sei que tem muita gente curiosa para saber como que funciona, como é que foi. Então, neste período, você mesmo já fazendo um tratamento psicológico ainda continuava enfrentando as dificuldades com o sobrepeso? Sim, isso existia, né? Foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Eu fui me fortalecendo, mas continuava nesse engorda e emagrece, engorda e emagrece. Só que aí, eu já, ao invés de me automedicar, procurei um médico. Então, eu fazia acompanhamento com um endócrino. E aí, eu tomei medicamentos novamente para emagrecer. Só que assistida, né? Então, inclusive o mesmo medicamento. E eu relatei para a médica, falei, eu já tomei quando eu era adolescente, não foi legal. Mas, com acompanhamento, a história é outra. E eu consegui emagrecer, e essa médica é ela que me levou, na verdade, para a corrida de rua.
Porque, né, ela tinha essa outra visão. Ó, precisamos alinhar, não é só o remédio. Não existe milagre. Nem a bariátrica é milagrosa. Tá, que mas te dá vamos lá. remédio. A decisão da bariátrica foi tua ou a decisão foi em conjunto com o médico? Não, a decisão da bariátrica foi minha. Foi tua. Anos tá. depois. Então vamos lá. Mas aí eu quero te perguntar já entrando nesse assunto. Existia alguma possibilidade de você conseguir um efeito de emagrecimento a longo ou longuíssimo prazo sem a bariátrica? Sim, porque eu já tinha emagrecido sem a bariátrica antes. E eu digo sem o uso de remédio. Sim. Vamos lá, né? Dentro Sim. de uma reeducação Sim. de hábito, reeducação alimentar, reeducação com a tua relação com o exercício. Existe porque, assim, dia 1º de janeiro de 2019, eu estava pesando 98 quilos. Para quem sempre pesou 58, 60. E foi um choque. Eu pensei, meu Deus, dia 1º de janeiro, estou pesando 98 quilos. Se eu não acordar para a vida, eu vou passar dos 100. Se eu passar dos 100, já era. E aí entrei firme numa rotina de treinos, mesmo estando super gorda, com sobrepeso lá nas alturas. Eu treinava, só que daí, né? Coluna, 2 hérnias de disco, joelho estourado, tornozelo, tinha dor para tudo. Mas mesmo assim, levantava, treinava, procurei uma nutricionista, que também foi, assim, outro divisor de águas na minha vida. Me ensinou muito a mudar minha relação com a comida. E emagreci muito bem, e eu comecei a fazer corrida de obstáculo, tipo a Braves que teve, essas corridas que você corre, levanta peso, e enfim. E eu treinei o ano inteiro para fazer uma prova em outubro, em São Paulo. E eu cheguei lá, então comecei o ano com 98, cheguei na prova com 80. E eu estava forte, estava me sentindo muito bem. Fiz a prova, me realizei, foi incrível, e pensei, cara, em 2020 ninguém me segura. Em 2020 eu vou voar. Eu vou perder todo o resto de peso que eu preciso e ninguém me segura. Pandemia. Fechou tudo. Acabou corrida, acabou academia, acabou funcional. E daí, enquanto ficava naquela fase ali, não, é só uma semana, é só um mês. E eu em casa, emprestei peso da academia, emprestei equipamento da fisioterapeuta que eu fazia funcional, e treinava em casa, assistia live, e ia toda animada, e uma semana, 2, um mês, 2, 3, 4 meses. Aí meu psicológico foi indo pro ralo, assim, com uma força violenta, assim. Não, a pandemia realmente foi pesada para todo mundo, né? Sim. Não, viu? Todas as pessoas tiveram alguma dificuldade mental na pandemia. Todas as pessoas. E a minha dificuldade, o que eu sofri muito era... Eu me sentia muito sozinha, porque meu pensamento era o oposto do geral. Eu tinha uma dificuldade muito grande em entender como as pessoas abriam mão da liberdade, assim, de forma entregue, assim. Todo mundo foi abrindo mão da liberdade e aquilo foi me consumindo psicologicamente. Muito, muito mesmo. E num dos episódios, eu fui perseguida por um dos fiscais de máscara, porque eu estava ao ar livre, na rua. Não tinha legislação que obrigasse o uso de máscara na cidade. E um fiscal da máscara me perseguiu e falou, você tem que pôr a máscara. Eu falei, tô sozinha, tô na rua, ele de carro, dirigindo. Daí eu falei, não vou pôr. Não tô com ninguém, né? Não, você tem que pôr, porque senão eu vou prender você. E daí, num ato de coragem, que eu não sei de onde saiu, eu falei, cara, faz teu trabalho, vem atrás de mim, então me prenda. E ele falou, então se prepare, eu vou perseguir você até eu prender você. E daí eu fui embora para casa, e daí meu mundo desabou. Nossa, foi terrível. Aquela situação ali de embate com essa pessoa desencadeou... Nossa, Vitor, assim, eu não tenho palavras para dizer, assim, o efeito que isso teve na minha mente. Eu me senti um lixo, assim, por ter sido perseguida por estar andando na rua. Foi muito forte isso em mim. E daí eu entrei mais uma vez no pior, e dessa vez no pior quadro depressivo da minha vida. Eu não conseguia sair de casa e eu passei assim uma semana com episódios com pensamentos suicidas realmente assim muito grave. Coisas que eu já tinha ouvido histórias, infelizmente, de pessoas e pessoas próximas que você nunca entende essa situação até você passar por ela. É impossível uma pessoa entender essa situação, a não ser que seja um especialista na área.
que você viva isso. Então, eu vivi ali um período negro mesmo. Aquela depressão que eu tive lá, que eu contei ali no comecinho, não chega aos pés do que eu senti nessa fase, que foi ali em 2020. Tanto que foi assim, num dos lampejos de luz, assim, que eu fui atrás da mesma psicóloga que me atendia. Ela já nem mora mais aqui, ela mora lá no Pará. E eu mandei uma mensagem para ela. Eu não aguento mais. Eu vou desistir. E daí ela me atendeu, prontamente me atendeu. E falou, você precisa de um psiquiatra urgente, mas eu preciso que você diga para a secretária que é urgente. Eu nem entendia isso, assim. Hoje eu entendo o porquê dessa urgência que ela tinha em que eu buscasse esse atendimento. E daí eu fui, então, para a minha primeira consulta com um psiquiatra, que foi outro divisor de águas na minha vida. Daí eu descobri que eu sou bipolar. Então, todos esses tratamentos que eu fiz para depressão ao longo da vida, eles me salvaram naquele momento, mas não era o ideal. Um bipolar não tem que tratar depressão. Um bipolar tem que tratar transtorno de bipolaridade. Porque a nossa régua de humor... então, quando a gente está depressivo, o antidepressivo joga nossos pensamentos lá em cima. Só que o do bipolar, ele não vem aqui na régua normal. Ele vai lá em cima. Euforia. Exatamente. Explica um pouco para as pessoas o que é a bipolaridade. Então, a bipolaridade, nós temos os nossos humores, né? A bipolaridade, o cérebro normal controla esses humores dentro de régua. Imagina um nível. Fica sempre ali dentro, sai um pouquinho, mas dentro de uma normalidade. O transtorno de bipolaridade, essa nossa régua, ela não existe. Então, quando você está feliz, você está eufórico, você está muito feliz, você se empolga muito com alguma coisa. E quando você está triste, você está muito triste, você está no chão, você está mal, realmente. Só que existem dois tipos de bipolaridade. O tipo 1, que é esse mais comum que você vê na novela, vê no filme e tal. A pessoa uma hora, ai, Vitor, você é tão legal, na outra hora, ai, Vitor, tá falando palavrão, tá xingando e tal, eu te odeio e tal. Que é aquele uma hora você tá muito depressivo, daí que você faz? Vai no shopping e gasta 20 mil reais numa tarde. Que é o que aparece na televisão. Esse é o transtorno mais comum e mais fácil de identificar. E o meu transtorno é o transtorno tipo 2. Eu vivo esses momentos de euforia, eu vivo esses momentos de depressão, só que eles não são tão gritantes, eles não aparecem tanto. Eu fico eufórica, muito eufórica, mas não é nesse nível de adquirir vícios, porque uma coisa do bipolar é muito comum, o bipolar adquire vícios. Álcool, compra, sexo, tudo que dê esse prazer, essa euforia para ele, ele alimenta com velocidade. Então, o meu tipo é o tipo 2. Menos perceptível. Menos perceptível, mais difícil de diagnosticar. Então, eu descobri até com o psiquiatra que leva em torno de 20 e poucos anos para você fechar um diagnóstico de bipolaridade tipo 2. Então, a pessoa... Complexo. A pessoa passa uma vida inteira com um problema que ela nem sabe que tem. E ela tem comportamentos que ela não sabe por que tem. Isso que é muito difícil. Então, quando eu tive o diagnóstico, foi como se eu tivesse passado a vida toda com um véu nos meus olhos. E o diagnóstico tirou esse véu. E eu cheguei, nossa, então essas são as cores. Sabe o míope? Fabiola, cite exemplos de comportamentos. O que aconteceu com você para ilustrar, assim, o que você fazia nos teus momentos eufóricos e o que você fazia nos teus momentos mais down. Claro, se você ficar à vontade de falar. Então, nos momentos mais down, o pior de todos é pensar em tirar a própria vida. Autodestruição. Né? Autodestruição. Tanto que a tricotilomania pode ser um dos efeitos da minha bipolaridade. Não existe um exame, né? O problema das doenças mentais é que você não vai no laboratório, tira o sangue e, olha, você tem isso, isso, isso. Então, é tudo muito complexo, né? Mas, por exemplo, de euforia, até vem daí, eu acho que talvez um dos apelidos de ser infinita. Eu descobri
o turismo de aventura. Fazer montanha, fazer rapel, cachoeira, enfim. Cara, eu não via fim no negócio, entendeu? Se tivesse para fazer 200 no dia, eu ia fazer as 200 no dia. Não tinha fim pro negócio. Daí veio o apelido Infinita. Exatamente. Então, por exemplo, um desses comportamentos, para ficar claro, assim, como que meu psiquiatra chegou no diagnóstico. Eu queria trocar a geladeira da minha casa. E eu achei modelos na internet e vi um modelo lá que custava tanto. Pensei, cara, dá para comprar. Beleza. E fui me enrolando, não troquei a geladeira e tal. E fui fazendo aventura, fui fazendo isso, fui fazendo passeio, fazendo uma coisa, fazendo outra. Dei um dos dias amarrada na beira do cânion, conversando com uma outra menina que estava fazendo a aventura junto. Ela falou, nossa, esse ano eu gastei tanto fazendo as aventuras. O que ela tinha gastado no ano, eu tinha gastado nos últimos 21 dias. E daí, quando eu fiz a conta, passava o valor da geladeira. Só em aventuras. Sim. E daí eu pensei, meu Deus, cara. Mas tudo bem, é muito legal, uhul, vou fazer mais. Beleza. Quando eu contei... Isso foi uma das coisas que eu contei pro psiquiatra, que ele... Opa, esse é um alerta. Porque saiu da razão o gasto. Não a atividade, o prazer da atividade em si. Não é isso. Mas é ponderar o gasto que eu estava tendo naquilo ali. Então, foi o meu refúgio, a minha euforia. Eu vivi meses naquilo ali. Aí, quando vem o down, vem com toda a força. Daí você se tranca, você não quer saber, você não quer conversar, você não quer interagir. Só que, então, no caso da bipolaridade tipo 2, isso é difícil, porque eu ainda mantinha minhas relações sociais. Mesmo estando triste, se me chamasse, bom, Fabiola, vamos ali fazer um negócio? Eu ia, mas eu estava triste. Eu não queria estar ali, mas eu estava. E eu não conseguia perceber que isso era um transtorno. Então, eu fui vivendo e daí comecei um tratamento medicamentoso, né? Eu ia te perguntar, como que faz o tratamento, como é que você equilibra essas emoções e se você toma algum tipo de medicamento? Então, eu tomo um remédio controlado, de uso contínuo, muito provavelmente já faz 4 anos que eu tomo, vou tomar pelos próximos 24, provavelmente. Como um diabético tem que ter controle, mudança de hábitos, remédio para controlar a glicose no sangue. O bipolar tem que tomar um remédio para controlar esses níveis de humor. É química acontecendo na nossa cabeça o tempo inteiro. São ligações, são relações químicas acontecendo. Então, a gente precisa desse remedinho para equilibrar essa química. E não existe milagre. Então, além disso, é mudança de hábitos. Dormir bem. Cara, o sono hoje, para mim, é uma das coisas que eu tenho mais assim compromisso da minha vida com o meu sono. O sono, o meu psiquiatra fala essa frase, eu acho ela genial. O sono é o mestre do humor. Uma pessoa que não dorme bem... Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho dificuldade para dormir e me cobro muito uma qualidade de sono. E, assim, às vezes, quando eu tô cansado e tenho coisas para fazer, eu sou tão preocupado com o meu sono que às vezes eu deixo coisas para serem feitas porque eu sei que eu tô com déficit de sono e preciso ir lá deitar um pouquinho. Me frustra às vezes porque eu não consigo dormir quando eu quero descansar, né? Mas eu sou muito preocupado com essa situação porque a gente percebe o quanto a falta do sono impacta no teu dia a dia. É impressionante, né, Fabiola? Sim, eu admiro que você saiba disso e seja comprometido com o teu sono. Eu admiro de verdade, porque as pessoas negligenciam muito o sono. Cara, assim, tem hormônios no nosso corpo que só são liberados enquanto nós estamos dormindo. E não é assim, qualquer sono. É um sono de qualidade, como você falou. Então, é dormir à noite, é dormir quando está escuro, é dormir em silêncio. Tudo isso influencia muito. Então, para tratar a bipolaridade, é mudança de hábitos, atividade física, que daí eu voltei ao meu eixo. Sono, meu sono é muito importante para mim, então também é assim, vamos em tal lugar, vai ser muito legal. Cara, eu tô com sono, deu o meu horário de dormir, eu sou uma senhora, se eu pudesse eu dormiria com as galinhas. Não durmo hoje porque eu estudo à noite, né, faço faculdade à noite. Mas assim, eu tento chegar, fazer meu lanchinho da noite ali, escovar o dente e desligar, entendeu? E é isso. Celular, tchau. Eu acho que é uma dificuldade do homem moderno, né, do homem e da mulher. Né? É o desligar, porque você está conectado a todo tempo,
Você já carrega uma tela na tua mão, você chega em casa, tem uma televisão, que é uma tela, tem o computador, tem o laptop, né? E às vezes as pessoas não conseguem. Eu sofro disso. Assim, eu tenho dificuldade de desconectar, de desligar as coisas, né? Eu tenho voltado agora à leitura, sabe? Que é uma coisa que também, assim, os meus efeitos negativos da pandemia, né? Eu abandonei leitura completamente. E eu, na pandemia, eu fiz o contrário. Assim, enquanto as pessoas estavam em casa e estavam, às vezes, muitos sem se movimentar, eu comecei a fazer muito exercício na pandemia, sabe? Então foi ali que despertou também a minha vontade, e hoje eu faço exercício 6 dias na semana, às vezes mais de uma vez por dia, né? Então foi exatamente o efeito da pandemia na minha cabeça ali. Na pandemia eu pensava assim, cara, será que eu vou conseguir me livrar desse vírus? Talvez não. Mas eu posso tentar me fortalecer fisicamente para enfrentar ele. Nossa, genial. E daí, viu, aqui na minha casa, eu fazia corridas aqui na minha casa, sabe? Eu dava a volta pela garagem, corria, subia a escada, descia e ficava assim. Os vizinhos ficavam me olhando na frente de casa e falavam, cara, que você é maluco, né? Eu colocava música alta pra tocar e ficava, sabe? Naquele rolê ali, ficava tipo 40, 50 minutos, descansava e voltava, né? Então, enfim, cada um internaliza, né? E enfrentou de um jeito diferente, né? Mas aí você estava falando que o teu tratamento para bipolaridade passa por uma mudança de hábito, qualidade de vida e o medicamento, né? E hoje você se sente bem e acha que está controlado esse desafio? Inclusive, hoje eu consigo ter clareza para identificar como eu vivi uma vida toda não tendo clareza. É muito nítido para mim a Fabiola de antes do diagnóstico e do tratamento para a Fabiola de agora. E nessa época, então, eu engordei muito, né? Quando eu procurei o psiquiatra, então eu tinha passado dos 98 quilos. Isso lá no período da pandemia. Exatamente. E daí eu não me reconhecia no espelho. Eu olhava aquela Fabiola obesa e não me reconhecia. Eu pensava assim, o que eu estou fazendo nesse corpo? A Fabiola passou algumas fotos. Eu acho que eu vou colocar aqui, Fabiola, para nós dar uma olhada, já que você está comentando disso aí. E claro que daí a gente vai olhar aqui no meu tablet, mas claro que daí depois eu vou colocar na tela para o pessoal ver. Essa era a fase da pandemia? Meu Deus, exatamente. Meu Deus, parecia uma lua cheia. Não, viu? Assim, eu, sinceramente, olhando para você aqui, eu vejo que você está acima do peso, né? Mas a gente percebe que tem pessoas que têm uma dificuldade maior, né? Estão mais acima do peso, digamos assim, né? Viu? Então eu vou comentar o porquê disso. Todo mundo, cara, no centro cirúrgico, aguardando o médico para eu começar a cirurgia. Já estava vestida, tudo bonitinha. A enfermeira falou assim... centro cirúrgico. Isso. Olha, 20 minutos depois dessa foto, exatamente. Ela olhou pra mim e falou assim, qual que vai ser seu procedimento? Eu falei, vou fazer bariátrica. Você? Mas você nem precisa de bariátrica. Eu estava, assim, nervosíssima dentro do centro cirúrgico, há momentos da minha cirurgia. Ela, mas você nem precisa. Eu, ai, meu Deus, fica quietinha, por favor. Não me atrapalhe agora. Não atrapalhe. Por quê? Porque eu era forte. Porque eu sempre pratiquei atividade física. Eu sempre estava na academia. Então, eu estava pesando nessa foto 108 quilos. Eu conheço pessoas que com 90 quilos estão muito maiores do que eu nessa foto. Mas 108 quilos é indicado já para a bariátrica? Sim. Lembra que eu te perguntei se foi uma decisão sua ou foi uma decisão em conjunto com o médico? Então, assim, quando eu cheguei nessa fase, né, que eu estava falando que não me reconhecia, uma amiga minha falou, por que você não faz bariátrica? Pensa nisso. E daí todo mundo, você não precisa de bariátrica. Pra que fazer bariátrica? Porque bariátrica é coisa de preguiçoso. Porque... Enfim, e eu pensei, cara, não posso falar palavrão. Vocês, eu tenho que ver o que funciona pra mim. E pesquisei em Guarapuava, cirurgiões bariátricos, encontrei o Dr. Gianni Careta e marquei uma consulta com ele. Eu não sabia o meu peso. Eu evitava subir na balança. E na consulta, quando ele me pesou, eu estava com 101 quilos. E daí eu comecei a chorar na frente dele. E daí o Dr. Gianni, ele é muito... Cara,
assim, ele é 1000% de seriedade, entendeu? Tanto que ele falou, olha, eu acho que se a gente fizer um acompanhamento, talvez a cirurgia não seja para você. Vamos amadurecer a ideia. Não foi assim, eu quero fazer, beleza, passa lá, tá marcado pro mês que vem, vamos, passa a faca e é isso. É uma cirurgia muito séria. É muito sério, é muito grave. Então, ele me deu todo esse suporte. E quando eu contei da bipolaridade, ele falou, e tem mais um agravante. Eu só posso operar você quando você estiver estável. Se você não estiver estável emocionalmente, eu não faço a sua cirurgia. Então, eu fiquei 1 ano fazendo um acompanhamento pré-bariátrica, com nutricionista, psicóloga específica para bariátrica e psiquiatra. Então, trabalhando isso também. E porque, como o meu psiquiatra bem coloca, ele falou assim, o bipolar ele fica com todas as gavetas da vida abertas ao mesmo tempo. Tudo muito bagunçado. E quando você tem o diagnóstico, começa o tratamento e se estabiliza, você começa a organizar essas gavetas. Então, a gavetinha da bipolaridade eu tinha fechado, a que aparecia embaixo totalmente bagunçada era da minha obesidade. Eu não estava feliz com aquilo e aquilo me trazia prejuízo emocional. Então, eu fiz esse acompanhamento de 1 ano pré-bariátrica. Até que o Dr. Jean falou, olha, agora você está pronta para a cirurgia. E umas consultas ali, uma das finais, ele fala que é o tira-teima. Ele fala tudo de ruim que pode acontecer. Você vai perder cabelo, você vai sentir muita dor, você pode, no pós-operatório, se você não cuidar, você pode morrer. Você pode morrer por comer uma coisa que você não deve. Você tem certeza? Tenho, é isso que eu quero. Não, daqui, assim, eu não dou passos para trás, daqui é para frente. E daí eu falei para ele, eu vou fazer, e se tudo der certo, eu vou fazer um triatlon. Ele falou, então, temos um trato, porque você vai ter que fazer um triatlon, porque vai dar certo. Então, foi mais ou menos por aí que eu fui entrando. Mas, assim, a bariátrica é uma cirurgia. Hoje eu sou super defensora, sempre fui. Eu acho que você tem que buscar o que funciona para você, não importa o que seja. Só que eu não defendo bariátrica para todo mundo. Ela funciona? Funciona. Vai funcionar para todo mundo? Não, não vai. Porque, mais uma vez, não existe milagre. Se você não mudar o teu pensamento, se você não se fortalecer mentalmente, não buscar entender qual que é a tua relação com a comida e não buscar novos hábitos, não faça. Você vai sofrer muito, porque você sofre muito. Cara, eu achei que meu dente ia cair. Eu fiquei 21 dias sem mastigar absolutamente nada. Eu tinha a impressão que meus dentes iam cair. Então, é muito difícil. O pós-operatório é muito difícil. Vale a pena, cada segundo eu passaria por tudo de novo. Mas você tem que estar preparado para fazer. E tem que se comprometer ao que a cirurgia te propõe. Ela te propõe uma nova vida. Desde que você esteja de acordo a fazer o que você precisa fazer. Especificamente, quais são os sacrifícios do pós-operatório de uma bariátrica? Nossa, então... Assim, veja só, Fabiola, eu sei que algumas pessoas vão querer assistir e querem se informar com relação a isso, assim. Então, conte detalhadamente a tua experiência. Eu fiz, a primeira semana aconteceu isso, a segunda semana isso. Eu podia ingerir isso, o que eu não podia ingerir, sabe? Fale detalhadamente sobre esse caminho, né, da bariátrica até o momento para você falar, opa, agora acho que eu passei já por essa fase, estou bem, de recuperação. E se eu te contasse uma história de alguém que decide por conta própria ficar 5 dias sem tomar água, 21 dias sem mastigar e comer absolutamente nada? Depois desses 21 dias, você entra numa dieta que é papinha. Tudo isso sabendo que você vai passar por isso. E você quer isso. Então, quer dizer, depois da operação, você ficou 21 dias sem colocar nada na boca de alimentação. Sim, é a dieta líquida, né? Que é chamada. Claro, existem outros protocolos de outros médicos que esse período é mais curto, que você pode... uma gelatina, enfim, mas o protocolo que o meu cirurgião trabalha é assim, 0 risco. Porque se alimentar naquele momento é botar em risco a vida. A vida, exatamente. E como que você enfrentou psicologicamente isso também? Assim, no sentido de,
você sentia fome, você sentia vontade das coisas, porque olha só, o nosso olfato, Nossa! ele é uma loucura. Sim. Você imagina assim, né? Você sentia o cheiro da comida e não poder comer. Cara, então tem 2 episódios, assim, bem marcantes do meu pós-operatório. A gente almoça fora, ali, minha família, a gente almoça fora todos os dias. E nesses primeiros dias, eu só tomava água e o caldo, assim, eu tomava um copinho de 50 ml, eu levava em torno de 30 minutos a 1 hora para conseguir ingerir 50 ml de água. Então, eu podia alternar entre... Ia tomando golinhos? Golinho por golinho. Uhum. Eu podia alternar água de coco, Gatorade sem cor, só cores claras, tipo limão, sem corantes. E a dieta líquida, o caldo... É um caldo de nada, porque assim, você podia cozinhar uma proteína, alguns legumes, bater no liquidificador sem nenhum tempero, sem sal, sem pimenta, sem cheiro verde, sem nada. Uhum. Só cozinhar isso aí, na água, sem nada. Bater no liquidificador e coar no coador de papel. Não poderia ter nenhuma fibra, nenhum resíduo, absolutamente nada. E eu tinha que tomar isso aí. Só que assim, chegou numa altura que eu tinha enjoo de sentir o cheiro. Eu tinha muito enjoo, muito enjoo. Então eu abandonei e fiquei alternando. Suquinho de maçã, Gatorade, água de coco. Suquinho de maçã, Gatorade, água de coco. Você sentia fome? Sim. E vontade de comer principalmente. Mais vontade de comer do que fome em si. Porque imagina assim, ó, né? Coisas que as pessoas amam comer. Um hambúrguer, um pedaço de pizza, um churrasco, que são coisas pesadas para o nosso estômago, né? E você visualizar que você não ia poder comer aquilo por quanto tempo? 21 dias sem comer, mastigar absolutamente nada. Tá, mas depois desses 21 dias você não pode comer um hambúrguer, né? Não, e não pode comer uma pizza. Não, depois desses 21 dias é papinha, por exemplo. Mamãozinho amassado, tipo 3 rodelas de banana, era o que eu conseguia comer amassado, e 2 cubinhos de mamão amassado. E daí de comida salgada era um ovo que eu amassava, fazia tipo uma papinha também do ovo. E isso foi mais 21 dias. Daí depois vem a dieta branda, que já era alguma coisinha, uma carne moída, já podia uma carninha moída, mastigando 1 milhão de vezes. E assim você vai... imagina a introdução alimentar de um bebê. É igual. Só que você sabendo o que é um hambúrguer. Um dos episódios marcantes foi que minha irmã estava em casa um dia e ela ia para a faculdade e ela: tô morrendo de fome, faz alguma coisa para mim. E eu estava recém-operada. Pensei, o que eu vou fazer rápido, né? Fui fazer pão de queijo na air fryer. Meu Deus, que arrependimento, cara. Quando ficou pronto, eu abri a air fryer, tirei o pão de queijo. Eu fiz uma cena de drogada. Eu peguei um pão de queijo na mão e fiz assim, ó. Cheirei o pão de queijo. Coloquei a travessinha em cima da mesa. Fui pro meu quarto e chorei. Pensei, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Ai, por que eu fui me submeter a isso? Mas firme. E já assim, foca, porque é uma fase, vai passar. Isso vai passar. Mas é tipo drogada, entendeu? Uhum. Eu senti o cheiro do negócio e, nossa, me desencadeou um monte de sensações, assim. E outra vez, meu marido chegou em casa com um pacote de beijo baiano. Puta merda, cara. Ele pôs o pacote em cima da mesa e eu olhei pro cara e falei, você tá me zoando. Fui pro quarto e chorei por causa de um beijo baiano. Entendeu? É difícil nesse nível. Mas vamos lá também, que fique claro, né, Fabiola, que esse tipo de cirurgia tem um reflexo, né? Assim, eu vejo que às vezes é muito romantizado, e você deve saber disso. Uhum. A internet, as informações romantizam muito esse tipo de procedimento, Sim. né? De modo que as pessoas só contam o lado bom, a parte boa, a recuperação. Mas e o que você vai precisar passar por aquilo, né? Quase não falam. Exatamente. Né? E por isso eu falo, eu sou uma defensora das pessoas que se comprometem. Porque, cara, é uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, sem dúvidas. Só que também me fortaleceu mentalmente muito. Eu tenho um amigo que se propôs a ficar em jejum por 7 dias.
fazendo atividade física. Só água de coco e sem comer. E treinando, correndo todos os dias, enfim. Cara, ele queria se matar no final. Para emagrecer ou por uma simpatia? Por uma pira. Por uma pira. Tipo, por um desafio pessoal. Quero ver até onde meu corpo vai. E se propôs a fazer isso. E eu admiro muito pessoas que queriam esses autodesafios. Eu admiro muito. E ele veio falar comigo. Ele falou, cara, me conta do jejum. Eu falei, cara, você vai querer se matar. Mas vai firme, que vai passar. E é a máxima, né? O que não te mata te fortalece. Tá, mas vamos voltar lá. Vamos entender que o pessoal tá assistindo aí, tá interessado. Primeiros 21 dias, só os líquidozinhos, daí depois você já começou a introduzir. E como é que foi a sequência disso? Então você começa daí numa dieta pastosa, que são as papinhas. Como se faz papinha para bebê? Em quantidades mínimas. Se eu tivesse que colocar em gramagem, eu não comia, eu acho que numa refeição, 20 gramas, 30 gramas. E neste período você já estava perdendo peso, muito peso. Muito, cara. Os primeiros 10 dias eu perdi 10 quilos. Eu fiquei 10 dias sem me pesar, era uma orientação da psicóloga, do acompanhamento. Falou, não se pese em casa. Deixa para se pesar nas consultas, enfim. Mas quando deu 10 dias, eu falei, cara... Vou me pesar. Eu tô pronta. Se eu não tiver perdido peso... eu tenho que entender que é um processo e essa perda vai acontecer. Mas eu vou me pesar. Meu amigo, subi na balança 10 quilos. Eu comecei a gritar. Eu emagreci 10 quilos, meu Deus. Meu marido veio correndo. O Lúcio, o que tá acontecendo? Eu emagreci fucking 10 quilos em 10 dias. Foi tipo, meu Deus, funciona. Realmente é um negócio assustador. Só que outra coisa que não falam da bariátrica. O meu cirurgião orientou: volte para atividade física e faça musculação agora. Comece ontem. Quanto tempo depois da cirurgia você pôde já se movimentar e fazer exercício físico? 30 dias. 30 dias, tá. Mas antes da bariátrica, então, um ano antes eu estava na musculação. Um ano antes você já estava na musculação. Sim, porque esse peso que você perde não é gordura, somente gordura. Perde-se músculo. Perde-se muito músculo. Perde-se muita massa magra. Uma das vantagens que, né, você reparou na foto ali que não parecia que eu estava tão gorda é porque eu tinha muita massa magra. Mas eu perdi. É violenta a perda de massa magra, porque você entra num catabolismo muito grande, que é quando o seu corpo não recebe alimento e ele precisa se manter vivo, então ele vai queimar as estruturas que existem no corpo. Gordura e músculo. Vai embora também. Por isso que o bariátrico perde muito cabelo, enfraquece unha, porque o teu corpo está consumindo tudo que tem ali dentro para te manter vivo. Pensa que a minha taxa metabólica basal, que é o que o teu corpo precisa de energia para se manter vivo. Se você ficar deitado na cama 24 horas, num dia você vai gastar 1.500 calorias. Só para se manter vivo. Coração batendo, órgãos funcionando. Tudo bem. Então imagina que você precisa disso para se manter vivo e você está ingerindo 0 calorias. Teu corpo tem que tirar isso aí de algum lugar, senão você vai colapsar. Tira do próprio corpo. Tira do próprio corpo. Gordura e músculo. Muito músculo. Por isso, romantizam, bariátrico. Cara, treina antes. 1 aninho de musculação ali. Porque vai fazer falta. Eu acho que hoje por eu ter um resultado tão bom da bariátrica é isso. Eu ter treinado muito antes. Não só o mental, mas o corpo também. E a musculação. Você veja, Fabiola, eu consegui convencer depois de uns 4, 5 meses aí de uma conversa bem de perto, a minha mãe, que é uma senhora de quase 70 anos, a entrar na musculação. É maravilhoso. Né? Maravilhoso, porque assim, e ela sai de casa, vai a pé, né? Chega lá na musculação, já fez amizade, agora ela já tá naquela fase que ela tá gostando de ir. Mas assim, eu olhava pra minha mãe, a vida inteira ela fez caminhada, ela se alimenta super bem. Eu tenho o privilégio de comer a comida da minha mãe todos os dias e ela sempre faz uma comida muito saudável. Ela caminhava, mas chegou um momento que eu pensei assim, não, eu acho que isso é pouco para minha mãe. Ela pode ir lá para quê? Para tentar melhorar a reserva dela muscular. Exatamente. Né? Claro, o ideal seria que ela tivesse começado antes, né? Eu hoje me preocupo muito, né? Então, assim, eu tento fazer, Fabiola, nesse exato momento da minha vida, fazer 2 poupanças, né?
que é a minha poupança financeira, né? Tento guardar, infelizmente não tenho conseguido guardar tanto dinheiro que eu gostaria, né? Mas estou poupando, já tenho uma mentalidade de poupador. E me preocupo muito em fazer a minha poupança muscular, de músculo, perfeito. sabe, né? E não é ficar bombado, não, gente, muito pelo contrário, tanto que eu sou da filosofia natureba total, Sim, né? arrasou. Já fugi de muita coisa por aí, né? Porque você sabe que tem uma onda que te leva para esse caminho, né? Pro caminho mais fácil, pro caminho da estética que tá na moda, tudo mais, mas eu ainda tô psicologicamente, tô sendo forte, tô fugindo. Isso aí, resista. Mas estou firme no meu projeto, porque o meu projeto não é estético, o meu projeto é saúde. Ganha-se em estética? Claro, você se sente bem quando você vê que a tua taxa de gordura tá baixa, a tua taxa muscular aumentou um pouquinho, né? Você se sente melhor, você ganha em estética. Mas a batalha ali é a batalha de você ganhar em saúde. E ganhar em saúde hoje é ter músculo. Exatamente. Eu brinco, você falou sua poupança, né? Eu chamo de minha aposentadoria. Eu brinco que o que eu tô fazendo hoje é minha aposentadoria. É meu estilo de vida? Sim, é o meu estilo de vida e me orgulho muito dele. Mas tem N estudos que mostram que quando você entra numa UTI, por exemplo, que pode ser porque você sofreu um acidente de carro, pode ser porque você pegou uma infecção, pode ser por várias coisas. A taxa de sobrevivência de quem está na UTI, de sucesso, vamos dizer assim, está proporcionalmente ligada ao seu nível muscular. Você tem que ter músculo para sobreviver a estar parado. Quando você está parado, você está perdendo músculo. Então, se você precisa ficar numa UTI muito tempo parado, o que vai garantir o sucesso? Você ter muito músculo. E ó, você aí que tá nessa onda de fazer só a poupancinha número 1, que é de dinheiro, meu queridão, você pode ter todo o dinheiro que for na tua velhice, viu? Mas o teu dinheiro não vai comprar músculo, não vai comprar bem-estar. Então, assim, as pessoas entram nessa viagem, né, Fabíola, de focar na corrida do cifrão ali, que é uma coisa também que eu tento me reeducar, né? Então, assim, não ficar só na corrida do trabalho, do cifrão. Sim. Cuidar da tua saúde, porque para você ter uma velhice, as pessoas, mas eu preciso trabalhar e ter um bom dinheiro para eu ter tranquilidade na velhice. Não adianta você ter um bom dinheiro, procurar a tua tranquilidade, mas chegar lá e não ter saúde. Exatamente. Porque você trocou a tua saúde... De agora pela de depois. Pelo estresse de querer ter dinheiro achando que aquilo vai resolver, né? Exatamente. Então, claro, é o desafio da balancinha na nossa vida, né? Equilibrar os pratinhos, né? Exatamente, né? Então, enfim, tem que ter o caminho das duas poupanças, digamos assim, né? E eu tenho uma frase que eu repito para mim mesma, porque todos os dias, quase... Nem todos, porque eu ando bem determinadinha e eu treino bastante. Mas nem sempre eu quero ir. Quase nunca eu quero... Ai, que delícia ir para a musculação hoje. Não. Não, mas você atinge, né? Vamos lá. Você atinge esse momento do prazer. Atinge. Né? Provavelmente é endorfina, ou provavelmente você se sente já socialmente conectado àquele exercício, e isso se torna uma coisa atrativa, né? Mas claro que em muitos momentos você está com preguiça. Sim. É muito mais fácil não ir. Exatamente. E tem uma frase que eu digo muito. Ninguém se arrepende de ter ido. Ninguém volta da academia. Que merda que eu fui. Ninguém fala isso. Ninguém sai para fazer uma corridinha. Nossa, não devia ter ido. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Ninguém se arrepende de ter ido treinar. Eu repito isso. Isso é uma mim. Filosofia de vida minha também, não só para exercício, para qualquer coisa. Eu tô com preguiça final de semana, não vou lá encontrar aquele meu amigo, não vou naquela festa, não vou fazer aquele passeio. Todas as vezes, viagem. Ai, que preguiça de viajar, não vou viajar. Todas, as 100% das vezes que eu falei eu vou e vou vencer essa preguiça, todas foram boas. Exatamente. Todas eu falei que bom que eu fui. Que eu fui. Exatamente. Isso é uma filosofia da minha vida. Às vezes, eu sempre posto essa frase assim. Ai, acordei, puta merda, tem que ir de novo. Tá. Ninguém se arrepende de ter ido treinar. E você falou que existe esse momento, que você tem um prazer ali, endorfina, socialmente, mas tem principalmente musculação, que você faz muito, por muito tempo, sem ver nada. E tem um momento da chavinha, que é quando você passa no espelho da academia sem querer dar uma olhadinha e fala, nossa, esse momento vai fazer você voltar no outro dia. E depois, e depois. Porque a estética, realmente, ela é uma recompensa. Meu treino é de franga, como dizem por aí, né? Porque o treino de triatleta foge do treino da estética. Mas
você ganha com isso. Eu tenho um percentual de gordura, fiz minha bioimpedância ontem de manhã. Tô orgulhosíssima do meu resultado. Principalmente uma pessoa que foi obesa e fez uma bariátrica. Mas essa estética, ela é um reflexo das outras coisas. É a cerejinha do bolo. Eu não treino para isso. Hoje a minha musculação é voltada para eu não me lesionar, para eu ter um desempenho melhor. Para eu ter uma aposentadoria lá na frente. Para eu tomar meu banho sozinha, para eu amarrar meu cadarço, para eu pegar um pote que está lá em cima, para eu poder sair com meus netos, pegar um neto no colo. É para isso, entendeu? Viu? Gente, para você poder se limpar sozinho o máximo de tempo na sua vida. O máximo de tempo possível. Sem precisar chamar alguém para te ajudar para ir no banheiro, cara. Exatamente. Então isso eu acho que é por aí que a gente tá falando. Mas já que a gente começou a falar, né, da tua relação com o esporte e tudo mais, né? Vamos fazer a evolução das fotinhos aqui que o povo gosta de ver, né? Então aqui começou, aqui você... No dia da operação, aqui no pré-operatório, né? Ali era no pré-operatório e essa aí eu devia estar com 5 dias, 10 dias de operada, mais ou menos, que eu já não tava com... uns 10 dias que eu já não tava com o dreno. Tava só com os pontinhos ali. Já na expectativa do resultado. Aí eu já tinha emagrecido alguma coisinha, entendeu? Entendi. Aí uns 10 quilos já tinha ido. E aí, pessoal, a Fabiola se tornou esta atleta. É engraçado mesmo, né? Tô vendo o sabor da tua risada aí, né? Porque tem um sabor de conquista, não é? Eu sou um sabor muito de orgulhosa. Conquista, olha só, gente. Ó, aqui tem um antes e um depois, Sim. né? Então, assim, vamos lá. Vamos falar um pouco além daquele teu desafio, né? Vou fazer a bariátrica e vou fazer um triatlo. Isso. Nessa última foto que você mostrou, inclusive, desse antes e depois, um ao lado do outro ali, né? Eu já fazia parte de uma assessoria de corrida, extinta hoje, mas na época era muito grande aqui na cidade. E eles tinham os triatletas dentro dessa assessoria de corrida. E, cara, imagina... Sabe aquela cena dos super-heróis entrando? Que eles parece que andam em câmera lenta... Eu enxergava os triatletas desse jeito. Então, vamos lá de novo, para o pessoal entender, né? O triatlon, ele engloba ali uma capacidade física que é muito difícil de ser alcançada, né? Sim. Por isso você se colocou essa meta, que não é uma meta pequena, né? Explica mais uma vez para o povo aí o que é o triatlon. Então, vamos lá. O que é o triatlon? O triatlon é um esporte que une 3 modalidades. Natação, ciclismo e corrida. Nesta ordem. Aí tem dentro do triatlon várias distâncias que você pode fazer. Várias distâncias de nado, de pedal e de corrida. Então, assim, realmente, por que demanda muito? Porque você tem que treinar pelo menos 3 esportes, mais um fortalecimento. Então, hoje, nos meus dias, eu faço pelo menos 2 treinos por dia, né? É sempre alguma modalidade mais a musculação. Então, nessa época ali, eu via os triatletas e eu pensava... Cara, eles são o auge para mim. Eles são os heróis entrando em cena. Eu babava em vê-los assim. E existe dentro do triatlon uma prova chamada Ironman. O Ironman é uma das provas mais famosas de triatlon no mundo. E a distância do Ironman são 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando, e uma maratona no final, que são 42 quilômetros correndo. Nessa ordem. E é realmente assim. Não é você nadou num dia, no outro dia você pedala, e no outro dia você corre. Não para para descansar. Não para para descansar. Você sai da água, você tira a roupa de borracha, se tiver, você já faz a prova toda com a mesma roupa, um macaquinho por baixo. Então, você sai da água, você põe a sapatilha, põe o capacete, monta na bike, sai da bike, tira o capacete, põe o tênis e sai para correr. Um seguidinho do outro. Então, eu via esse pessoal treinando para o Ironman. E, assim, era uma jornada de treino que eu via eles no grupo combinando. Então amanhã, pedal de 100 quilômetros saindo 4h30 da manhã. E eu ficava, cara, eu quero isso aí. Eu quero fazer isso aí. Se eles estão fazendo... É possível. É possível. E tem outra filosofia da minha vida, assim, que me guia para tudo, se alguém faz, eu sou capaz de fazer. Perfeito. E se eu faço, qualquer um pode fazer. Desde que a pessoa queira o tanto que eu quero. Eu sempre brinco, né? A decisão de fazer alguma coisa
e o processo. Exatamente. Né? O processo, porque tem um processo, tem um caminho. Exatamente. E eu sou muito fã do processo das coisas. Então eu vi eles combinando, quanto pior era o treino, mais eu achava legal. É o tal a gente que treina bastante fala, quanto pior, melhor. Então eu vi assim, cara, amanhã vamos sair 4h30, amanhã vamos nadar no laguinho tanto. E eu ficava, cara, isso é massa demais, eu quero isso aí pra mim. E daí quando... Eu não me via com aquele corpo ali fazendo um triatlon. É possível? É possível. Não estou desencorajando nenhum obeso a entrar para o triatlon. É possível. Você vai sofrer muito? Vai. Mas eu que tô magra também sofro. Mas eu tinha vários problemas, né? Com hérnia e tudo. E não me via... Eu não me via com aquele corpo ali atingindo esse objetivo. Então, quando veio a bariátrica, eu falei isso com o meu cirurgião, ele falou, então, se prepare, porque vai dar certo, você vai fazer. E daí ele me liberou, então, com 30 dias de cirurgia, para caminhadas mais leves, musculação e natação. Então, foi a primeira modalidade que eu entrei, foi a natação, porque não tem nenhum impacto. Eu já sabia nadar, mas aprendi, como dizem, brincam aqui na região, né? Aprendi a nadar em açude, no tanque. Então, esses dias vi um vídeo. Como você aprendeu a nadar? Meu tio me jogou no rio e falou, nada, você tem que sair daí. Você vira. Você vira, bichão. Foi assim que eu aprendi a nadar. Então, quando eu entrei para natação agora, 2 anos atrás, eu não morri afogada, mas não é que eu sabia nadar. Então, fui aprender toda a técnica, tudo. E entrei, eu queria essa rotina. Eu queria o processo. Eu buscava o processo. Então, hoje... então você ama treinar? Amo. É minha vida hoje, são meus treinos. Eu treino disposta todos os dias? Animada todos os dias? Não. Tá. Hoje você é uma atleta de triatlon. Sim. Tá. O que você precisa fazer para se manter como uma atleta de triatlon? Treino todos os dias? Como que é a tua rotina de treino? Você tem que treinar as 3 modalidades. Existem muito... Assim, é que eu estou numa fase ativa do triatlon. Eu não deixei de treinar. Existem muitos triatletas que focam numa prova. Vou competir em março. 6 meses antes, entra ali na rotina de treino, vai lá e faz e estaciona o resto do tempo. Desde que eu comecei, eu nunca mais parei. Então, eu treino as 3 modalidades desde... Os primeiros 6 meses lá da bariátrica, quando eu fui liberada para voltar a correr, tudo bem bonitinho, já voltei, eu fazia judô, rompi o ligamento cruzado do joelho, fiz uma outra cirurgia no mesmo ano da bariátrica, e daí pensei, cara, preciso me recuperar rápido, porque em Guarapuava existe uma prova de triatlon que acontece, né? Então, anualmente tem uma prova. E ela foi em abril. E daí eu operei meu joelho em dezembro e falei para o cirurgião, do joelho, eu preciso fazer um triatlon em abril. E daí ele falou, então, eu quero que o seu comprometimento seja de atleta de futebol. Ele falou, vou te dar uma cirurgia padrão jogador de futebol. Mas esse triatlon aqui de Guarapuava que você está falando agora, já foi o que você fez depois da bariátrica? Sim. Que foi quanto tempo depois da cirurgia? Então eu operei em março de 2022 e fiz o triatlon 1 ano depois. 1 ano depois? 11 meses depois. Tá, e vamos lá, mais uma pergunta. O pessoal tá curioso. Quantos quilos você emagreceu depois da bariátrica e como que você mantém? Claro, eu já sei como que você mantém, porque você faz muito exercício e deve ter sido educado. Mas quantos quilos você perdeu quando você entrou para a cirurgia e quantos quilos você tem agora e a tua meta para manter? Eu perdi 45 quilos. Estou com esse peso que eu estou agora. Eu fico alternando ali 1 quilo ou 2 para mais ou para menos, depender da prova que eu vou fazer. Às vezes eu perco peso demais. E o que eu faço? Realmente é a reeducação alimentar. Hoje eu como tudo. Tá, outra pergunta que é uma dúvida minha também. Hoje você é uma pessoa que fez uma cirurgia de redução de estômago. Acho que foi isso a sua cirurgia. Exatamente. Você hoje pode se alimentar do que você tem vontade? Claro, dentro do teu planejamento alimentar, se você tiver vontade de comer um hambúrguer, uma pizza ou qualquer coisa, você tem condição de comer isso aí hoje? Sim, como tudo normal. Como uma pessoa... O bariátrico é uma pessoa normal.
Inclusive, a gente engorda normal. Tá, vamos lá. Vou continuar com as minhas dúvidas. O teu estômago, ele continua naquele tamanho ou com o tempo ele vai expandindo ou você vai ter que sempre ficar com aquela quantidade e você sempre vai comer menos do que todo mundo? Então, existe um mito que fez bariátrica e engordou porque o estômago cresceu de novo. O estômago é um órgão muscular. Ele realmente ganha em tamanho. Mas, para você ter uma noção, meu estômago hoje ele tem diâmetro aproximadamente 5 centímetros. De uma pessoa comum são quantos? De uma pessoa comum é isso aqui. O meu é isso aqui. Então, não sei se vai aparecer não, mas eu acho essa informação, mas dá para entender por 2 mãos fechadas. Um estômago normal. O meu é um pouquinho menor do que uma mão fechada. O estômago volta a crescer? Volta. Mas ele nunca mais vai voltar a ter o mesmo tamanho. Porque isso é o estômago de uma pessoa normal, né? A gente está falando aqui. O estômago de um obeso pode ter 2, 3 vezes esse tamanho. Então, meu estômago era muito maior do que um estômago normal. E hoje ele é muito menor. Tá, e vamos lá. Daí você hoje pratica exercício com alta intensidade e gasta muita caloria. Sim. Né? E você tem um estômago menor e você tem uma capacidade de ingestão menor, eu imagino. Sim. Como que você faz para né, dar conta da energia que você está gastando para repor essa energia? Porque eu imagino que agora já estabilizou, né, a tua relação ali com a alimentação e com a energia que você gasta, né? Esse é o meu segredo. Eu tô sempre comendo. Sempre comendo. Eu tô sempre comendo alguma coisa. Então, eu faço hoje, programadas, 7 refeições por dia. Então, eu tomo café da manhã, eu tenho um lanche da manhã, daí eu almoço, daí eu tenho 2 lanches à tarde, daí eu janto e daí eu faço uma ceia antes de dormir. Vamos lá de novo. Curiosidade do Vitão aqui. No teu café da manhã, o que tem em quantidade? Hoje, meu café da manhã está 2 ovos e uma fatia de mamão. É o que eu como. Só? Você não toma café? Você não ingere... Não, eu tomo um chá, às vezes eu não sou do café. Pão, né? Um carbo. Mas não porque eu não possa. Eu posso. Mas, assim, eu me sinto bem porque, como eu treino, eu tenho treinado em jejum, dependendo da modalidade e da distância. Entendi. Porque senão eu tenho que comer muito antes. Então, vamos lá. A tua maior refeição, o que tem nela? Nossa, meu almoção... Nossa, almoção topzera. Pesa hoje, normalmente, ali entre 400 gramas, 420 gramas. Então, é um pratão. É um prato de uma pessoa comum, né? Digamos exatamente. Assim, né? Tá. Metade do prato, salada, alface, rúcula, daí legumes cozidos, beterraba, cenoura todos os dias, brócolis, couve-flor, como metade do prato. Uma proteína. Eu prefiro carne vermelha. Então, normalmente, um bifão do tamanho de uma mão. Um bife. 2 colheres de servir de arroz, uma concha de feijão. Esse é o meu almoço de praticamente todos os dias. Daí minha janta, minhas marmitinhas, eu sou marmiteira, levo marmita pra faculdade desde o dia 1, passei uma vergonha, assim, tipo, eu lá, mais velha da turma, bem mais velha da turma, sacando uma marmita no intervalo e comendo a marmita. Porque, como sono, eu tenho um compromisso muito sério com a minha alimentação. Então, minha marmita é praticamente todos os dias da minha vida, faz 2 anos e meio, arroz e carne. Como feijão, adoro feijão, mas à noite eu evito. Então, eu preciso... o meu pré-treino, acho que eu treino em jejum, na verdade, que o meu pré-treino é minha janta na noite anterior. Então, eu treino bem porque eu fui bem alimentada na noite anterior. Então, basicamente, mas assim, vários lanchinhos, fruta com whey, vou encaixando um docinho, um pão com mel. Se eu tenho uma corrida, uma prova, meu pré-prova é um pão com mel. Eu não tomo esses pós, esse super não sei o quê, café da moda e tal. Minha alimentação é comida. Comida. É isso aí. E daí eu suplemento, né? O bariátrico, ele tem que levar para o resto da vida uma vida de suplementação. Vitaminas, porque nem tudo a gente absorve, a nossa ingestão já é menor. E, por exemplo, no caso do método da cirurgia que eu fiz, eu não tenho uma parte do estômago e não tenho uma parte do intestino que absorve muitos minerais, né?
Então, eu suplemento vitamina B12 injetável a cada 90 dias, tomo todos os dias ferro, vitamina D, cálcio e um complexo vitamínico. Isso eu suplemento todos os dias, para sempre, né? Não, esse é pro resto da vida. Mas é um custo muito baixo pelo todo o prazer de toda a vida de volta que a bariátrica me trouxe. Então, não me pesa. Não, e hoje está no teu olhar aqui que você é uma pessoa saudável, né? Isso eu acho que é o mais interessante. Uma outra dúvida, né? Mas eu vi que você, como a gente viu nas fotos ali, né? Quase não aparentava que era uma pessoa que estava tão grande para passar por essa cirurgia, mas hoje você emagreceu bastante perto do que você estava lá. Sim. E como é que fica o excedente de pele, que é uma questão que às vezes a gente vê, Sim. né? No teu caso, quase não, confesso que quase não dá para notar, né? Mas algumas pessoas que estavam com mais peso, aparece bastante essas peles e tudo. Então, isso é uma dúvida legal você ter perguntado, porque isso vem na minha caixinha no Instagram sempre. As pessoas perguntam, você já fez as reparadoras? E eu nunca fiz nenhuma reparadora. Então... isso aqui é treino mesmo, não tem reparadora, mas eu tenho excesso de pele. E bastante. Abdominal, ainda sonho em fazer uma abdominoplastia, ainda não tive condições de fazer, mas farei. E um dos meus maiores excessos era na mama. Numa das fotos ali dá pra ver. Eu sempre tive muito seio. E eu brinco que hoje ficou só a embalagem, porque o conteúdo foi-se embora. Porque a mama, tirando a glândula mamária, mama é gordura. Então, hoje eu tô com 13% de gordura corporal. Acabou-se o peito. Então, eu tenho bastante excesso de pele. É outra fase que quem se propõe a fazer uma bariátrica sabe que em algum momento da vida vai fazer. Né? Quanto mais peso você tem, quanto mais gordura você tem em várias regiões do corpo, mais cirurgias reparadoras você vai ter que fazer. No meu caso, eu só faria essas duas. O abdômen e a cirurgia para correção das mamas. Mas hoje, assim, eu não faço por 2 motivos. É caro para um caramba. É muito caro. Muito caro. E eu penso no tanto de tempo que eu ia ter que parar de treinar no pós-operatório. Olha o vício no treino aí. Então eu penso, não é o momento. Eu tenho outras conquistas no esporte que eu quero fazer agora. Não tô no meu momento de parar, por enquanto. Interessante. E assim, Fabiola, você viveu, então, boa parte da tua vida com um embate com o seu corpo, né? E todo mundo vive isso, tá? Até as pessoas bonitas. Sim. Né? Porque assim, Fabiola, é impressionante, sempre brinco com o pessoal, como a gente vê nas redes sociais hoje, né? As pessoas que estão num padrão de beleza e tudo, né? Nossa, parece que a vida deles é tão mais fácil, né? Ganha seguidor, chama atenção, né? E todo mundo gosta de ver beleza. Não estou problematizando isso, sim, né? Sim, isso concordo é uma realidade, né? Mas as pessoas, mesmo essas pessoas, eu imagino que vivem um embate com o corpo, né? Porque a gente tem essa autocriticidade que sempre está ali olhando no espelho e querendo ter alguma coisa que não tem, ou querendo que alguma coisa que esteja ou sobrando, tirar alguma coisa que tem. Coisa, né, que tem. Então, esse embate com a estética, ela é uma constante. E você viveu isso de uma maneira muito forte, né? Sim. E como que você, agora, olhando para trás, se percebe nesta tua caminhada? Você chegou num ideal? Você está satisfeita com o corpo que você tem? Eu estou muito feliz, muito orgulhosa do meu corpo, de verdade. Mas, assim, o excesso de pele hoje é o que me incomoda. Eu até postei no meu Instagram esses dias uma dessas fotos de corrida. Então, os fotógrafos tiram 1 trilhão de fotos por segundo ali, né? Numa das fotos eu tô voando ali, com o corpo bonito e tal. E daí, quando eu caio no chão, tem um clique. Eu comprei essa foto pra postar. A perna totalmente flácida, cheia de celulite. E eu postei essa foto. Porque aqueles 2 corpos ali são da mesma pessoa. E hoje eu sou muito feliz porque o meu corpo me permite chegar em lugares. Eu tenho um corpo 100% funcional. Eu sei que eu consigo fazer... Desculpa. Não, sem problemas. Eu sei que eu consigo fazer qualquer coisa que eu me dispor, meu corpo vai me levar lá. Então, isso é o meu maior motivo de felicidade. Né? Esteticamente, eu tô feliz. Quando eu fui raspar a cabeça, quando eu tomei a decisão de raspar a cabeça,
Foi uma das coisas mais corajosas que eu já fiz na minha vida. Mas eu pensava assim, quem me acha bonita e gosta de mim, vai continuar gostando de mim. Ninguém gosta do Vitor. Cara, eu adoro o Vitor, o cabelo dele é muito bonito. Isso não existe. As pessoas gostam tanto que as pessoas fazem intervenções para elas. Exatamente. Né? E eu pensava assim, quem não gosta de mim e quem já me acha feia, vai continuar achando. Não é por causa do meu cabelo ou não. Então eu vou raspar a cabeça e eu que tenho que lidar com isso. Eu tenho que estar bem comigo. Tem que funcionar para mim. E eu sou muito bem resolvida careca. Me gosto isso é outra coisa que eu ia perguntar também, né? Você assumiu, Sim. né? Estar sem cabelo, né? Sim. E também é uma coisa né, que as mulheres sempre gostam de cuidar do cabelo, tem uma preocupação. Sim. E você tomou a decisão que iria ficar assim. Faz quanto tempo que você já... 4 anos. Eu raspei a cabeça 1 semana antes de estourar a pandemia em Guarapuava. 1 semana antes. Eu decidi, fui num salão e o barbeiro raspou. Agora eu passo a 0. 1 vez por semana eu passo a 0. Já tive a fase de passar Gillette. Então eu fiquei assim... O quão careca uma pessoa pode ser? Eu já cheguei lá, que foi passando a Gillette. Mas hoje é 0 1 vez por semana, mas na época o cabeleireiro cortou na 2, passou a 2 em alguns lugares, assim. Era o que eu tinha chegado. E hoje é a 0. Mas eu, assim, 0 desprendimento, entendeu? Eu falo que se eu pudesse dar uma dica para todas as mulheres, uma vez na vida, fiquem carecas. A sensação, se eu pudesse escolher uma palavra, seria liberdade. É uma liberdade. Porque as pessoas, não só as mulheres, hoje em dia, mais ainda eu vejo os homens, são muito reféns do cabelo. Ai, meu cabelo não acordou bom. Meu dia hoje vai ser uma porcaria. Cara, o teu cabelo! Meu Deus, como você vai, né, definir o seu dia inteiro por causa do teu cabelo? Então, isso existe, é muito forte. A mulher, quando tá com um problema de autoestima, a primeira coisa, vou mudar o cabelo. Isso é muito legal, mas é uma coisa que eu não tenho mais. Eu não consigo mudar meu cabelo. Talvez, Fabiola, essa hipervalorização da imagem, da estética que a gente vive hoje na internet e redes sociais nos oprime. Sim. Nos oprime muito mais. Então, assim, não é fácil ter a maturidade, porque você tomou uma atitude de maturidade ao escolher viver esse estilo, né? Que é o estilo de uma mulher sem cabelo. É muito comum a gente ver homens, Sim. né? Ou os homens, quer dizer, muito comum não, mas muitos homens acabam optando, até porque já estão ficando meio sem cabelo e resolvem raspar, ou alguns até porque querem ficar, né, com essa estética. Mas mulher é difícil. Sim. Não sei se eu conheço alguém aqui em Guarapuava, além de você, né, que assumiu esse estilo. Então foi uma coisa muito corajosa da tua parte, né? De Sim. trabalhar isso na sua cabeça, mesmo com todas essas imposições de padrões de beleza e estética que nós vivemos. Veja, a gente vive no mundo do filtro. Sim, Cara, você bota no celular, tira uma foto, ninguém mais é real. Ninguém tem olheira, ninguém tem mancha, ninguém tem nada, porque o filtro, ele tá lá. E as pessoas vivem a vida do filtro. Cara, isso é uma coisa que eu prego muito, assim. Eu não uso filtro nas minhas redes sociais. E eu sou muito... sai que as amigas vão tirar foto. Posso postar? Eu falo, pode, cara. Você gostou? Eu falei, cara, eu tô na foto. É o momento, entendeu? Ninguém vai lembrar. Estava com uma ruga. Estava com... Cara, é o momento, entendeu? Não deixe de viver o momento. Não deixe de postar uma recordação que você gosta, porque o filtro não carregou. Na minha cabeça não faz sentido, entendeu? Então eu sou bem resolvida nessa parte. Eu me considero uma mulher bem resolvida nesse sentido. Claro, como você disse, a gente sempre quer melhorar alguma coisinha. Eu melhoraria fazendo as reparadoras. Como eu treino muito, fico muito no sol, um botox já cairia bem, talvez. Até preventivo. Mas assim, eu penso, o valor que eu vou pagar nisso. Tá. Eu posso fazer 2 inscrições para um triatlo. Eu posso melhorar meu tênis. Eu posso, custear uma viagem para fazer uma prova. Quando eu ponho na balança, o procedimento estético vai lá no chão. Assim, como eu não tenho condições financeiras de ter tudo e eu tenho que fazer escolhas, eu escolho as experiências. Sempre.
Eu vejo, Fabiola, assim, o desafio que é ter corpo, né? Principalmente quando a gente tá mal, quando a gente tá doente, sabe? A última vez que eu peguei uma gripe muito forte, uma virose, eu não sei o que foi, sabe? Eu entrei nessas da reflexão, né? Da relação que o eu tem com o corpo, a existência enquanto matéria. E você pensa assim, meu Deus, cara, que loucura, né? Será que quando a gente for partir dessa para uma melhor, eu espero que seja melhor, né? A gente vai ter que se relacionar com alguma coisa tipo corpo, ou vai ser, né, um outro sistema? Porque realmente viver dentro de um corpo é um desafio. Sim. É um desafio porque o corpo nos faz a gente buscar padrões, nos faz a gente sofrer, né? As nossas necessidades enquanto corpo também, né, são prementes. A gente precisa fazer frente a essas necessidades que tem a ver com bem-estar, tem a ver com higiene, né? A gente também necessita de outro corpo para sentir o toque, o calor de outra pessoa, do outro ser humano, seja um abraço de mãe, seja um relacionamento mesmo, né? Então, assim, o ser humano vive um embate com o seu corpo do momento que ele nasce até o momento que ele deixa, né, a sua existência. Né? Então, é muito interessante a gente ter exemplos de pessoas como a Fabiola que viveu um embate com o corpo, né? E não só a questão do sobrepeso, mas também a tua bipolaridade passa pela tua relação com o corpo, né? A tricotilomania. Exatamente, tudo tem a ver com o corpo, né? E como que ela foi, né, buscando maneiras de equalizar e viver bem com todas essas dificuldades. E hoje ela está aqui como um exemplo de uma pessoa que conseguiu equilibrar tudo, né? Resolver tudo não se resolve, né, Fabiola? Mas você conseguiu equilibrar. E nós já estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, mas claro, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade. Quais dificuldades? Uma depressão, sobrepeso, né? Problemas psicológicos, e você foi uma pessoa que enfrentou tudo isso e hoje percebo que você é uma pessoa equilibrada. Claro, enfrentando os desafios, porque os desafios nunca acabam. Que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão passando por um momento complicado, mas querem enxergar aquela luz no fim do túnel? Assim, não se colocar como vítima. Você tem que se fortalecer independente das adversidades. E tudo está dentro da sua cabeça. Então, eu sei o que é estar numa situação difícil. Mas não espere alguém vir com a salvação. Busque você. Seja você a sua salvação. Não espere dos outros. Pode ser que venha. Pode ser que nunca venha. Então, não corra o risco de nunca vir. Tudo está na sua cabeça. Se fortaleça mentalmente e não se permita ficar num lugar de vítima. Esse pensamento só vai te afundar cada vez mais. Então, assim, seja forte, seja corajoso e se queira fazer coisas, se disponha a fazer as coisas. Se não tenha medo de querer as coisas, de sonhar as coisas, de sair de uma obesidade e fazer um triatlon, de sair de uma obesidade e fazer uma maratona, de sair de um emprego que você não está feliz e empreender. Queira, sonhe e vá atrás, porque não vai vir ninguém pegar na sua mão e falar, olha, é por aqui. É você que tem que trilhar o caminho. É você contra você, né? É você, né? contra você, sempre. É uma decisão e é um processo. Tenha Exatamente. Paciência que você consegue perseverar. Isso que você falou eu também uso como mantra e sempre falo. Tudo que tem no mundo é para você. Exatamente. Você pode alcançar, né? Eu creio muito. Tem um processo, mas você pode alcançar. Exatamente. Fabiola Infinita. Obrigado. Essa conversa poderia ser infinita. Eu achei que passou muito rápido. Passa rápido. Eu fico monitorando ali para saber quanto tempo a gente tem, mas assim foi muito interessante. Parabéns, Fabiola, né, por todas as conquistas, os seus desafios, né? Quero continuar vendo você aí treinando bastante e aparecendo. A Fabiola é super ativa nas redes sociais, porque eu passei a seguir ela, né? Então vamos deixar também aqui o Insta da Fabiola para você que quer acompanhar ela lá e se inspirar, né? Isso aí, tamo lá. Isso aí. E você que está nos acompanhando até agora, né, e não se inscreveu no meu canal, sinto lhe informar, mas você está em débito comigo, né? É isso aí, está em débito. Por favor, né? E para nós continuarmos, Fabiola, produzindo esse tipo de conteúdo que dá bastante trabalho, a gente depende que você bota o dedinho lá, se inscreva,
ative o sininho para o canal continuar crescendo, tá? E voltamos logo com mais uma entrevista. Até mais!